Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai resolver uma questão da Petrobras de 2012 para engenheiro de produção júnior, banca 6 Gran Rio. Vamos para a questão. Considere o seguinte problema de programação linear. Então a gente tem aqui uma função, né? Objetivo de maximização, 3x1 mais 7x2 mais 5x3. Temos duas restrições e temos a condição de não negatividade. x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, x3 maior ou igual a zero. E aí a questão pergunta o seguinte: qual é o valor máximo que o coeficiente da função objetivo para a variável x1, qual é o maior valor possível para essa variável daqui, esse coeficiente daqui, ó? Aqui é 3, né? Mas qual é o valor máximo dele que ele pode assumir sem alterar a solução ótima do problema de programação linear apresentado? Então é uma questão de análise de sensibilidade. Para resolver essa questão, o primeiro passo é aplicar o método simplex e chegar na solução ótima do problema. Eu não vou fazer isso, até porque a questão vai ficar muito grande se eu for apresentar a solução pelo método simplex. Mas esse é o primeiro passo. Aplica o método simplex, que vocês vão chegar nessa tabela aqui, ó. Então essa aqui vai ser a tabela final, que vocês vão encontrar, a tabela 3, que tem a solução ótima do problema. O que a gente vê dessa tabela? O valor de z é igual a 30, x1, ó, x1 não está na base, então x1 é igual a zero. x2 é igual a 2,5, x3 é igual a 2,5. Significa que o x1 é uma variável não básica. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o método da análise de sensibilidade para uma variável não básica. É isso que a gente vai fazer nessa questão. Então observe que x1 igual a zero é uma variável não básica. Assim, a entrada de x1 com o valor 1 provoca um aumento no lucro de 3, que é justamente o seu coeficiente na função objetivo do problema. Então se eu entrar com o x1, eu vou ter um ganho de 3, né? Eu tenho um ganho de 3 no valor de z. Só que como ele não faz parte da solução ótima, eu vou ter uma redução no meu lucro, em função da redução de x2 e x3. Então, repara só, eu entrei com o valor de 1, né? x1 eu entrei com o valor de 1. Mas isso vai me obrigar a reduzir os valores de x2 e x3, que me dariam um lucro maior, entendeu? Então, isso vai me gerar uma redução. Então, ó, a entrada de x1 com o valor 1 vai provocar um aumento do lucro de 3, né? Que é o coeficiente da função objetivo. E uma diminuição devido às outras variáveis d. E aí, como que a gente calcula a redução provocada com a entrada de x1? Então, para isso, basta a gente pegar o coeficiente de x1. Lembra da aula de conteúdo? A gente vai pegar o coeficiente de x1, tá vendo? No caso, seria ó, o coeficiente de x1 referente ao valor de x3, 0,5. Coeficiente x1 referente ao valor de x2, 0,5. Então, uma entrada de x1 provoca um aumento de 3. Só que, ao mesmo tempo, provoca uma redução de 0,5. Quem é o coeficiente de x3? É 5, né? 0,5 vezes 5 mais 0,5 vezes, quem é o coeficiente x2? 0,5 vezes 7. Então, 0,5 vezes 5 mais 0,5 vezes 7, igual a 6. Significa que a entrada de x1 vai provocar um ganho de 3, mas provoca uma redução de 6, certo? Por isso que a gente tem um prejuízo de 3. E aí, por conta disso, x1 é igual a zero. x1 não é uma variável básica, uma vez que a entrada dele diminui o ganho. Tá vendo? Diminuiria o ganho de 3, né? 3 menos 6 vai dar menos 3. Então a gente perderia 3 com a entrada dele. Ou seja, esse coeficiente daqui é 3. Qual seria então o valor dele para que a gente pudesse igualar o ganho com a entrada dele com a perda em função da redução das variáveis básicas? O coeficiente tem que ser igual a 6. Se o coeficiente for igual a 6, a gente vai igualar. Se esse coeficiente for maior do que 6, passa a valer a pena, né, esse coeficiente de x1. Vamos supor que x1 fosse igual a esse coeficiente aqui, fosse 7. Se esse coeficiente daqui fosse 7, fosse 6,1, tá? Se ele for maior do que 6. Se ele for maior do que 6, passa a valer a pena a gente entrar com x1. Ou seja, se passa a valer a pena entrar com x1,
significa que a gente vai estar mudando a solução ótima. A gente vai estar alterando a solução ótima, porque x1 vai passar a entrar na base. Em outras palavras, desde que x1 seja, o coeficiente x1 seja menor ou igual a 6, desde que ele seja menor ou igual a 6, a solução ótima não vai se alterar. Então, vamos lá. Qual é o valor máximo que o coeficiente da função objetivo para a variável x1 pode assumir sem alterar a solução ótima do problema linear apresentado, né? Programação linear apresentada. Qual é o valor máximo que ele pode assumir? O valor máximo é 6. Então, desde que x1 seja, o coeficiente x1 seja menor ou igual a 6, a solução ótima não se altera. Então, o valor máximo para o coeficiente x1 é 6. Portanto, a alternativa correta desse problema é a alternativa C. Qual o valor máximo que o coeficiente da função objetivo para a variável x1 pode assumir sem alterar a solução ótima do problema de programação linear apresentado? Letra C, coeficiente igual a 6. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!